Olha só, Nabil, suba na canoa, vou subir o Nabil. Vamos lá, Nabil, tá me ouvindo bem agora? Eu ouço bem vocês estão me ouvindo? Estamos com algum delay, eu não sei por que tem um delay. Tortuga tem que sair, eu não sei se ele quer fazer uma pergunta para o Nabil, e aí eu vou liberar o Tortuga. Porque... Não, na verdade eu ia só esperar mesmo para ver se é começo de conversa, que eu estou super interessado em escutar o Nabil a respeito de São Sebastião e as formas da gente usar essa tragédia gigantesca como uma chance da a gente repensar a construção urbana em tempos de mudança climática, né? Uhum. Nabil está abrindo uma outra câmera, é isso, Nabil? Eu estou entrando pelo celular. Vamos lá. Eu acho que vai ficar melhor. Está melhor? Ah, sim, agora melhorou. Nabil, tá vamos lá. Começar pelo óbvio, né? Eu queria te ouvir, o Tortuga já falou, sobre essa questão de São Sebastião. Olha, primeiro tem a ver um pouco com isso que o Bruno estava falando agora há pouco, né? Nós estamos vivendo um ciclo, vamos dizer assim, que vai ser muito longo, de grandes eventos extremos acontecendo no planeta, né? E o Brasil está dentro do planeta, o Brasil tem problemas de ocupação muito sérios, então nós vamos sofrer durante muito tempo esse tipo de problema que está acontecendo em São Sebastião. Mesmo que a gente tenha a gente cumpra o Acordo de Paris, para falar uma coisa mais objetiva, né? Ou seja, né, que a gente gradativamente reduza o desmatamento, reduza as emissões, a situação, o aumento da temperatura da Terra vai continuar nas próximas décadas. Tá? E isso significa que nós vamos continuar tendo eventos extremos como esse que aconteceu em São Sebastião e outros que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? Então, isso significa que nós temos que adaptar as cidades, adaptar os assentamentos humanos para essa nova condição. No caso de São Sebastião, a situação é muito objetiva, né? Nós temos aí uma faixa, por exemplo, essa região que muitos de nós conhecemos aqui de São Paulo, né, que fica ali entre, né, no litoral norte de São Paulo, a gente tem uma faixa muito estreita entre o litoral, a praia e a montanha, né, e a Serra do Mar. A Serra do Mar ela tem uma cobertura muito pouco espessa, né, de cobertura vegetal de Mata Atlântica. Ela é uma rocha, né, e com uma cobertura pequena de vegetação, né, poucos metros, e isso significa um ambiente muito frágil, né? Ele é frágil pelos dois lados, né, porque o mar, nós estamos tendo uma elevação do nível do mar, estamos tendo cada vez mais nós estamos tendo ressacas fortes no litoral, né, que são acompanhadas, né, muitas vezes de eventos extremos que vão acontecer na costa, e, por outro lado, né, tempestades e chuvas muito intensas em períodos curtos, né? Quer dizer, a elevação da temperatura da Terra, um grau e meio, que é o que nós estamos hoje, né, e ameaçando chegar em 2, 3 graus no futuro, ainda nessas gerações, talvez não eu, mas as gerações mais jovens poderão sofrer aí um momento muito sério de precipitações muito fortes e concentradas no tempo, quer dizer, ou seja, tudo isso faz com que o histórico ele não valha mais, porque normalmente os estudos meteorológicos, estudos inclusive de identificação de área de risco, trabalha com o histórico das precipitações antigas. Só que nós estamos num período de precipitações novas, muito maiores, e com períodos curtos. Então, quer dizer, uma coisa é chover 600 milímetros, né, milímetros, em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Outra coisa é chover em 4 ou 5 horas, 2 horas, como aconteceu lá em São Sebastião, né, principalmente ali na região de Juqueí, Barra do Saí,
né, Boracéia, etc., que foi a região mais atingida. Bom, então isso tudo faz com que a gente tenha que ser muito mais precavidos, nós temos que ter muito mais rigor na análise das áreas que possam ser ocupadas. E aí nós vamos ter uma situação do litoral, que também todos conhecemos, que já foi muito falado nesses dias, onde a faixa mais privilegiada dessa ocupação, a área que é segura, relativamente segura, vamos chamar assim, relativamente segura de assentamento, que as áreas mais planas, elas foram ocupadas pelo turismo, um turismo de crescimento muito grande nos últimos 30 anos, né, 40 anos, e a população de baixa renda que trabalha nessas áreas de turismo, quando eu estou falando turismo, estou falando resorts, pousadas, condomínios, casas de veraneio, comércio, restaurantes, etc., que ocupam as faixas mais privilegiadas dessa região. E a população que trabalha nessa área vai, então, ter que se alojar na Vila do Saí, na Tropicanga, lá em Boiçucanga, né, em outras áreas, que são áreas, geralmente, todas elas, na verdade, do lado esquerdo, para quem está indo de Bertioga para São Sebastião da Estrada, e que estão aí nas encostas. É claro que estão, né, depois da pista, sujeitas ao que aconteceu esse fim de semana passado do Carnaval. Fala aí, Rovai. Não, eu estava falando que a gente chama do depois da pista, né? O pessoal que mora depois da pista. No caso ali, a pista é a Rio Santos. Isso aí também varia um pouco, ele não pode ser assim, generalizar, porque, por exemplo, tem áreas em Boiçucanga mesmo, em Boracéia, etc., que depois da pista ainda são áreas seguras, são planas, certo? É verdade. Mas quando começa a ver a encosta, aí nós começamos a ter as áreas mais problemáticas com problema de deslizamento. Né? Veja que as casas podem não estar na área mais íngreme, ela pode estar próximo, né, a essa encosta, e ela vai sofrer com o deslizamento. Né? E claro que as casas que estão nas encostas, etc., no topo de morro, e aí também não é só baixa renda não, viu? Tem muita casa de veraneio que também está em topo de morro, está em encosta, principalmente aquelas que estão mais próximas do mar, como existe ali na Barra do na Barra do Saí mesmo, né? Na Barra do Saí, né? Como existe na Barra do Una, tem várias áreas que também, mas, obviamente, essas casas têm mais estrutura para aguentar. Né? O outro problema é que, claro, com a chuva mais forte, você vai ter também a água chegando mais rapidamente nas áreas baixas, certo? Portanto, aí vem uma outra questão, que é a questão da permeabilidade do solo em toda essa região. Em suma, né, que eu quero concentrar aqui a minha fala, é o seguinte: o que devemos fazer, certo? Porque eu acho que já tem bastante diagnóstico sobre o que aconteceu, já existe também bastante diagnóstico sobre como é que se dá a ocupação desse litoral, né? Como é que se deu, né, essa ocupação, com segregação, com exclusão das pessoas de baixa renda para as áreas piores, etc. Agora, o que fazer? Eu acho que nós não vamos conseguir enfrentar esse problema, aliás, em lugar nenhum, mas particularmente nesse lugar, sem medidas mais contundentes por parte do poder público e para enfrentar esse problema de segregação que nós temos. Primeira questão, limite. Né? Nós temos que ter clareza que a natureza nos impõe limites para ocupação do território. O limite não é a situação, a urbanização não é ilimitada, certo? Então, áreas como essas que têm ocupação turística, elas cresceram de maneira ilimitada e cresceram, inclusive, com uma porcentagem muito significativa de casas que têm ocupação temporária, né, 2, 3 vezes por ano, tá certo? Então, isso precisa ser revertido, né? Precisa se encontrar uma maneira, né, de reverter esse processo de ocupação do litoral. Isso significa mexer em alguns interesses fortes, né? Primeiro, acho que nós devemos, e aí claro que é um estudo mais detalhado praia por praia, mas determinadas praias tem que ser proibida a construção de novos condomínios, né, de novas casas de veraneio, tá certo? Quer dizer, o que está lá, e em alguns casos, inclusive, talvez
o governo, né, os governos, né, porque isso envolve prefeitura, estado e União, devem, talvez, inclusive, ocupar lugares já construídos para essa população que tem que ser deslocada das áreas que são hoje, vamos dizer, que estão hoje em risco, ou que estarão em risco no futuro. Né? A gente tem muitos condomínios, tem muitas pousadas que poderiam ser permanentemente, aí precisa se estudar esses limites e a necessidade de pessoas que precisam efetivamente morar em cada uma dessas praias, né, para estabelecer ali uma área de habitação popular, né, que efetivamente seja ocupada por quem trabalha na área e que mora permanentemente. Então, eu acho que é uma questão econômica, é uma questão ambiental, da qual nós não podemos desconsiderar. Se a gente quiser enfrentar o problema, se a gente quiser que ele continue existindo assim e tal, e aí faz essas solidariedades e tal, quando cai, morre lá 80 pessoas, 60 pessoas, né, vai acontecer, vai continuar acontecendo. Mas eu não acredito que a gente consiga resolver esse problema, assim, de evitar desastres como esse, sem medidas mais radicais. Outra questão que eu acho que nós precisamos mexer. Existe a chamada faixa da Marinha. São 32 metros do nível mais alto, né, do mar, que o mar já atingiu. Isso pega grande parte dessa faixa costeira, ocupada hoje pelas moradias de classe média alta, de classe alta, nessas praias. Isso aí, né, eu não sei, aí eu não tenho informação suficiente, mas isso precisaria ser melhor investigado. O que a gente sabe é que tem muita ocupação desse tipo que não está regularizada, né? Muitas eram posses, inclusive de caiçaras, que ocupavam essa faixa, que foram vendidas, né, para empreendimento ou vendidas para turistas, para pessoas de fora, né? Eu posso falar por mim, porque eu tenho uma pequena casinha que não está na beira da praia, não, está um pouco distante, mas é uma casinha pequena lá de um terreno de 100 metros que ela tem uma posse, ela não tem escritura definitiva. Tá? Então, não estou falando e não estou me excluindo dessa questão, tá? Então, só para deixar claro que acho que muitos de nós aqui de classe média de São Paulo, né, utilizamos esse litoral em diferentes momentos, para diferentes tipos de atividade, mas que a gente precisa ter claro que se não mexer nessa situação, né, e uma delas é essa. Então, o patrimônio da União hoje deveria estar muito, muito organizado para enfrentar esse problema, para estabelecer, porque isso pode significar tanto a possibilidade de utilizar terrenos que são do patrimônio da União, se eventualmente forem seguros, para a produção de habitação, como também, no caso disso já está ocupado, promover uma massiva, né, uma ação de grande escala, uma força-tarefa para regularizar essa situação e cobrar os devidos, o devido valor que essa terra tem, e com isso gerar um fundo para poder fazer não só o atendimento à população que precisa morar nesses lugares, como também a recuperação ambiental. Porque, né, se ele não fizer uma recuperação ambiental, a gente olha que aquelas imagens, né, com a erosão, com, né, o deslizamento das árvores, né, da cobertura vegetal, obviamente, né, a situação, a partir de agora, vai ficar, a fragilidade vai ser muito maior. Se eu tiver uma chuva muito menor do que essa que nós tivemos aí no Carnaval, né, essas áreas que já estão erodidas, elas correm o risco de, né, continuar o processo erosivo. Né? Então, se continuar o processo erosivo, as moradias que estão hoje em áreas teoricamente seguras, né, elas podem... Então, é um processo, é aquilo que a gente fala, é cumulativo, tá certo? Quer dizer, não é assim, teve um problema, não vai se repetir, certo? Ele pode ser um problema, ele pode ter uma chuva menor do que essa e o problema ser igual, né? É a mesma coisa quando se fala da questão da Amazônia, que quando atingir um certo nível de desmatamento, fica irreversível o processo, né, de impacto, né, no restante da floresta. Então, é essa situação que nós estamos vivendo, é radical. Agora,
muitas vezes eu tenho muitos colegas que trabalham com essa questão de prevenção de área de risco, etc. Inclusive, quando eu fui superintendente de habitação popular aqui em São Paulo, lá no governo da Luiz Erundina, nós fizemos o primeiro estudo de levantamento de área de risco, né? Alguns, acho que o Rovai deve se lembrar, né, da Nova República, né, que foi uma ocupação que foi soterrada por um deslizamento de terra no governo da Luiz Erundina, e aí isso aí morreram, na época acho que foram 5 ou 6 pessoas, né, mas como a prefeita Luiz Erundina era muito preocupada com essa questão social, ela ficou assim em pânico, falou assim, não, precisa fazer, precisamos tirar todo mundo, e aí então nós fizemos o primeiro estudo junto com o IPT, na verdade quem fez foi o IPT, mas contratado pela Secretaria de Habitação, que desenvolveu uma metodologia para identificar a área de risco, e foi identificado, e foi então estabelecida uma metodologia, né, grau de risco de 1 a 4, né, sendo que os riscos mais graves tinham que se haver uma remoção imediata, né, e assim gradativamente, aqueles riscos menores, né, se faria obras de contenção, obras que pudessem conter, evitar e tirar aquela área de risco, né, mas veja que com os eventos extremos cada vez mais graves, essa metodologia talvez ela precise ser, talvez não, né, pelo que eu tenho conversado aí com os especialistas de solos, né, de geologia, né, ela precisa ser revista, porque nós não podemos trabalhar com o padrão tradicional, né? Então esse incremento que nós estamos. Desde Erundina já tem estudos da área de risco. Esses dias o Ricardo Nunes deu uma entrevista no outro site aí, dizendo que assim, São Paulo não teve problema porque ele resolveu, né? Resolveu todos os problemas de área de risco nesses 2 anos que ele está aí. Ele falou isso? Que loucura. Foi manchete do site, inclusive. Que é um site esquerda, né? Que é mais assustador. Ô, Torturra, fica à vontade, você tem que sair, né? Eu tenho que sair, mas eu queria só fazer um comentário e pedir o comentário do Nabil sobre, na verdade, o número gigantesco, acho que são mais de 10 milhões ou 15 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco do país todo. Eu fiquei sem a... Oi? Você está ouvindo? Você está me ouvindo agora? Não estou ouvindo o Bruno. Eita. Não está me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, acho que ele não está ouvindo ninguém. Eu estou ouvindo você, Dri, estou ouvindo você agora. O Bruno é que eu não ouvi. Não ouviu? É. Alô? Você me ouve agora? Agora sim, agora sim. Ah, legal. Na verdade, eu ia falar, Nabil, sobre o volume gigantesco de pessoas que vivem no país em áreas de risco hoje em dia, para bem além do nosso litoral, né? Assim, está espalhado em serras, está espalhado em periferias, está espalhado no país todo. E quando você vê o volume, é algo entre 5% e 10% da população. Isso é um problema gigante. Opa, acho que ele caiu, né? Acho que ele caiu. Caramba. Ele não está com a conexão. Eu vou ter que sair também. Mas a gente faz essa pergunta, né? Mas na verdade é isso, porque assim, é um nível de investimento, né? É um tipo de investimento que precisa ser feito para bem além das crises, né? É isso que enseja um esforço nacional de um tipo de pacto, reformulação. Porque é isso, né? No fundo, por maior que essas tragédias sejam, e essa foi muito grande, a gente vê isso acontecer na Bahia no ano passado, em Petrópolis no outro ano, já vimos Cunha, já vimos muitas situações, e é o canário na mina isso aí, gente. A gente não bateu 1,5 grau ainda. Isso vai se tornar cada vez mais grave. Então a gente precisa de uma reformulação e um nível de investimento que eu não sei se existe no Tesouro Nacional, mas algo que eu queria muito entender do próprio Nabil é de uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, né? Porque eu acho que a gente precisa começar a repensar isso com projetos de longuíssimo prazo, de resiliência, de mudanças climáticas, de sustentabilidade, de geração de energia, para não acontecer o tipo de coisa que aconteceu lá no litoral, que vai bem além do próprio desabamento, que é como essa sociedade ela ficou ilhada, como a gente não tem preparo do Estado de recuperação rápida de energia, de fornecimento de água, de acesso de automóveis, de socorro. Então são coisas muito complexas que vão ser rotina.
infelizmente, para as próximas décadas aí, né? Então, Olha só para te... O Berzoni teve aqui a coisa de 1 ano, 8 meses, 10 meses, onde ele falou que ele tinha construído um plano que ele ia apresentar para o programa de governo do Lula para lidar com moradores de área de risco de encosta. Né? Eu nem sei, eu vou tentar trazê-lo aqui para falar de novo sobre isso, mas ele tinha uma conta lá de quanto isso custaria. E era uma coisa que ele falava, olha, isso escala rapidamente, porque você sabe que quem são os moradores, aquele público definido, precisa sair dali, e você gera um grande impulso para a indústria, para a construção civil, que é o que mais gera emprego das diferentes segmentos e para pessoas mais carentes, né? Eu vi o Paulo, estava aqui na fórum mesmo, Paulo Teixeira falando, né, sobre a necessidade de se criar com Minha Casa Minha Vida, tipo hortas e formas de alimentação saudável em volta, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão, na verdade, de áreas de risco. Ela passa para o reflorestamento, para uma nova relação com o solo, que é algo que a gente discute também pouco na hora de falar desse tipo de coisa. E aí que eu acho que pode ser algo revolucionário mesmo, né? Da segurança alimentar também está vinculada à segurança, a uma segurança ambiental, né? A resiliência do solo, a capacidade que esse solo tem de absorver água e de permanecer firme, que é isso que o Nabil estava colocando. São áreas degradadas agora, que elas não eram. Essa chuva foi tão forte que desabou áreas arborizadas, área de Mata Atlântica, gente. Então não é que desabou o lugar que estava degradado, que estava desmatado, que tinha construção. Teve pouca, é verdade, mas teve casa de rico que desabou também, gente. Entendeu? Casa que estava bem construída, casa que estava no lugar, e aí foi o excesso de água mesmo. Esse tipo de coisa a gente vai ter que ter uma conversa muito séria no país. E aí eu queria até escutar de vocês e do Nabil, se ele ia voltar, sobre o Tarcísio. Porque é um cara que eu tenho zero confiança. É um sujeito que eu acho detestável em muitos níveis, em muitos níveis, mas, de maneira muito surpreendente, eu vi ele absorver o discurso da mudança do clima, quando ele começou a falar, especialmente depois da visita que ele fez com a Marina Silva. Ele começou a falar que esses problemas eles vão se repetir, que tem que ter resiliência, que as novas obras precisam levar isso em consideração e tal. E eu acho... É claro, com muito pé atrás, eu não acho que ele é o homem que vai fazer com que haja uma ocupação democrática no litoral norte, mas eu acho positivo, vamos colocar assim, que o discurso de mudança climática já não está restrito à esquerda brasileira. Que um cara de extrema direita, como ele já esteja colocando isso como um ponto pacífico. Eu acho isso, de alguma maneira, um sinal dos tempos mesmo. A própria Rede Globo, eu não vejo eles fazendo cobertura dessa crise sem citar, de maneira muito clara, eventos extremos, isso veio para ficar, isso vai acontecer novamente, precisa mudar alguma coisa. Bom, que o Nabil está aí de volta. O Nabil... Obrigada, Bruno, até a deixou próxima. Algumas perguntas para o Nabil aqui, a gente vai formular, porque também estamos chegando ao final. O Bruno saiu já, né? Eu queria só comentar, eu concordo com ele, né? Eu acho que essa questão das mudanças climáticas hoje ela está muito mais ampla, inclusive da esquerda, tá? Vamos ter claro que a esquerda também, há 10 anos atrás, aliás, eu acho que é uma boa discussão para hoje, no governo Lula, certo? Qual vai ser a ênfase que vai ser dada a esse tema? Do ponto de vista do discurso, etc., até esse momento, né, a questão tem muita ênfase, o Lula não para de falar disso, etc., ao contrário das outras gestões do PT, tá certo? Então, agora, quando a gente vê, por exemplo, toda essa polêmica que está acontecendo agora em torno da questão da gasolina, né, do imposto da gasolina, né, todo o subsídio que nós tivemos nos governos anteriores à gasolina, feita pelo governo, etc., quando a questão da mudança climática já estava colocada, eu acho que isso nos aponta, né, para a necessidade de conscientizar, inclusive, dentro da esquerda, porque é um tema que, às vezes, as pessoas minimizam ou, pelo menos, priorizam outras coisas em relação a essa.
E eu acho que não podemos. Então, quero deixar claro aqui que eu acho que hoje a questão realmente ganhou uma dimensão importante na sociedade. Eu não estou falando do bolsonarismo, né, que é negacionista, etc., né, mas eu acho que fora dele, porque veja bem, uma coisa é falar de mudança climática, é falar que nós estamos num momento difícil, etc. Outra coisa é as pessoas deixarem de andar de carro, as pessoas deixarem de utilizar recursos fósseis, os governos minimizarem a perda de arrecadação que vai ter, né, porque estão eventualmente mudando determinadas políticas, né, e simulando algumas políticas em prol de outras. Então, veja, eu acho que né, o carro ainda na nossa sociedade uma cultura muito forte e que as pessoas querem ter carro, querem ter gasolina barata, então isso tem peso eleitoral, né? Então, eu estou aqui só não querendo me contrapor à questão de que hoje realmente a questão climática ela ganhou evidência, só que do discurso de reconhecer a importância da mudança climática para as alterações que precisam trazer para os governos, para as pessoas, para as empresas. Toda empresa fala disso, produção sustentável, etc. Ela tem que ver lá na prática se elas estão, de fato, tomando as medidas necessárias para isso. Quando a gente vê a enorme quantidade, por exemplo, de resíduos sólidos que a nossa sociedade gera, tá certo? Que é um dos fatores que estão aí presentes, né? A gente percebe que as empresas não estão se adaptando, de fato, à emergência climática, né? Então, né? Agora, tudo isso é importante, mas só vai dar efeitos de médio e longo prazo, tá? Quer dizer, evitar que a coisa fique muito pior do que... Pior vai ficar, que fique muito pior, tá certo? Que a gente chegue no final do século XXI com um mundo inabitável, né? Fala. Dabil, agora em relação à questão das áreas de risco em costa, calcula-se que são 10 milhões de habitações aí. É esse o número primeiro? Não são 10 milhões, isso é um exagero. Né? Aí veja. O Brasil todo, não são, que é o que eu também já. Estamos falando isso. 4 milhões. Nós falando em 10 milhões de pessoas, 4 milhões de moradias. Tá. Certo? É um número significativo, mas primeiro, como eu falei, né? Aquela metodologia de classificar os riscos, ela continua presente, é uma metodologia correta, tá? Só que nós temos que ser mais rigorosos do que eram no passado. Quando a gente fala de 4 milhões, nós estamos falando de qualquer situação de risco, certo? Qualquer situação de risco envolve moradias que precisam necessariamente serem retiradas, e aí temos que ser mais rigorosos nessa avaliação, e moradias que, com determinadas políticas de contenção ou de aumento de permeabilidade, né, no solo, etc., elas podem ser minimizadas, né, essa situação. Agora, veja que esse número é um número que parece muito grande, mas eu vou te dar um outro número que é o que faz com que esse número cresça numa escala muito grande. Nos próximos 15 anos, nós temos que produzir 15 milhões de unidades habitacionais apenas para dar conta da demanda demográfica de moradias. Não estou falando de déficit habitacional, porque tem um equívoco também nas nossas nossos discursos, principalmente na imprensa, etc. Fala assim, o nosso déficit é 5 milhões e meio de unidades habitacionais. Isso é o déficit que eu chamo do déficit acumulado, que são pessoas que estão, né, com necessidade imediata de mudar de lugar porque coabitam com outra família, ou porque moram em moradias muito precárias, ou porque pagam uma porcentagem muito grande do aluguel, certo? Agora, essa é uma parte da necessidade de novas habitações. Outra parte da necessidade de habitação são as chamadas, o chamado demanda demográfica, são famílias que se formam todo ano. Então, são os jovens que saem da casa dos pais e se casam, as pessoas que migram. Por exemplo, no litoral, tá certo? O crescimento da população ele é muito maior do que a demanda demográfica estrito sensu, a demanda demográfica vegetativa da população. Eu tenho uma migração de pessoas para lá. Então,
Se eu continuar tendo pessoas migrando para o litoral, eu preciso resolver não só o déficit habitacional, não só as moradias que estão hoje em área de risco, como eu preciso também alojar as novas famílias que vão morar lá. Quando eu falei que nós temos que ter um limite, né, um limite para o crescimento, é por isso. Porque, senão, se você continuar tendo construção civil né, em alta na região, tiver mais pousada, tiver mais restaurante, tiver mais tudo, vai precisar de mais população, vai ter população que migra para lá e eu vou ter um crescimento dessa população. Então, eu tenho um crescimento vegetativo, vamos chamar assim, que é um crescimento natural, e tenho um crescimento por migração. E vamos também falar uma outra coisa que é importante ser dita, que a migração, por questões climáticas, ela também será um novo componente da necessidade habitacional. São pessoas que migram porque não podem mais ficar no lugar que elas estão, né? Por questões climáticas, ou por seca, né? ou porque o mar subiu e atingiu áreas que anteriormente elas eram habitáveis e deixam de ser habitáveis, ou por encosta, etc. Então, nós vamos ter aí o outro lado da questão, que é o lado do deslocamento por questões climáticas. Então, veja que o problema é complexo mesmo. E agora, quando a gente fala 2 milhões de moradias, vamos dizer assim, que não seja 4, seja 2 que precisa ser construído. Esses 2 vão se somar ao déficit habitacional e à demanda demográfica. Então, esse é o desafio habitacional do Brasil nos próximos anos. E você acha que teria que se pensar num novo modelo de Minha Casa Minha Vida para esse tipo de desafio, Nabil? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O modelo tradicional do Minha Casa Minha Vida não vai dar conta dessa questão. Primeiro, porque nós temos que ter diversidade de soluções. Não dá para ter só uma solução de produção de casa pronta por empreiteira, que foi o que foi feito predominantemente no Minha Casa Minha Vida. Teve um pouco do chamado entidades, né? Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Que veio da nossa origem lá da autogestão, né? Que começou voltando lá atrás. Quando começamos a ter os programas de autogestão, e isso gerou Minha Casa Minha Vida Entidades, né? Mas isso foi muito pouco. Então tem que ter diversidade de soluções. Eu tenho que ter conjuntos mais adaptados ao meio físico. Então, por exemplo, lá em São Sebastião, o ideal era ter uma unidade um conjunto ou uma área de habitação popular em cada uma das 29 praias que tem em São Sebastião. E não construir um grande conjunto numa grande área, tá certo? Até porque isso vai fazer com que as pessoas tenham que se deslocar, certo? E deslocar já é um outro problema sério nesse litoral. Né? Então, deveria se pensar um programa mais adaptado às realidades de cada situação, de cada município, né? com a sua realidade ambiental, urbana, né? e de evolução econômica. A segunda coisa, eu preciso ter programas de melhorias habitacionais, porque que tá muito ligado a essa questão de prevenção de risco. Eu vou dar aqui um exemplo, uma moradia que não está em risco, né? Mas que está numa meia encosta, por exemplo. Se ela não tem calha e toda a água da chuva cai, solapa a base daquela moradia, ela depois de alguns anos, aquela moradia começa a ficar em risco, porque ela começa a solapar o terreno, começa a impulsionar um processo erosivo e, de repente, aquela casa começa a ficar sem uma base estruturada bem feita. Então, nós temos que ter um programa de melhoria das moradias e com assistência técnica, né, que é um programa que os arquitetos defendem há muito tempo, que é um programa de assistência técnica gratuita para habitação, que é a TIS. Eu preciso ter um programa que não é só de habitação, porque esse é um dos equívocos. Um programa de habitação é um programa de habitação, é um programa de urbano, é um programa de reforma urbana. Por quê? Porque eu preciso trazer essas moradias para áreas mais seguras e áreas mais próximas das áreas, vamos dizer assim, onde tem infraestrutura e onde está o emprego. Estou falando isso aqui em nível geral, não estou falando mais só do litoral, mas no litoral vale também isso, certo? Ou seja, e para isso eu preciso ter programas de fundiários, certo? Programas fundiários que possam garantir, né, a terra para a produção habitacional.
Então, isso implica em, por exemplo, acelerar muito, né, a utilização dos instrumentos para fazer valer a função social da propriedade e definir em cada município o que é a função social, certo? Porque... Ou seja, plano diretor, tem que mexer em tudo, né, Nabil? Exato, o plano diretor é que define quando a função social da propriedade. Então, por exemplo, moradias que ficam vazias em São Sebastião durante muito tempo, no mínimo tem que ter uma taxação, uma alta taxação, para desestimular que aquilo continue com essa utilização intermitente. Aquilo que eu falei antes, das terras da União, né, precisam ser avaliadas as terras que são da União, que possam ser utilizadas para isso, né, ou criar um fundo, né, a partir da cobrança, né, por essas terras que estão ocupadas e que não pagam nada para a União, né, e esse fundo ser utilizado para produzir ou adquirir terras para produção habitacional. Né? Temos que pensar, por exemplo, porque, veja, esse é um dos problemas que nós temos hoje. Né? Muitas vezes não adianta a gente produzir habitação bem localizada, população de baixa renda, e repassar a propriedade, porque Minha Casa Minha Vida estava baseado na propriedade. Porque o que acontece? Você viabiliza uma casa que vale muito. Vamos pegar aqui o caso do litoral. Vamos dizer que desse tudo certo, que a gente conseguisse produzir lá um núcleozinho de 100 unidades habitacionais, de 200 unidades habitacionais, em cada uma das praias de São Sebastião, para a população de baixa renda. Tá? Essa população, né, de repente, começa a receber propostas para vender aquela casa para... fazer Airbnb, né? Certo? Que é o que reproduz o mesmo sistema que gerou essas áreas de risco. Então, a gente precisa ter mecanismos, né? Talvez, nesse caso, a gente talvez devesse ter realmente um parque público de habitação ou algum outro tipo de mecanismo, né, que permitisse, né, que a pessoa tivesse o direito ao uso, ao valor de uso e não ao valor de troca daquela moradia. Né? Inclusive, né, nós temos que ser mais rigorosos na questão desses repasses. Se alguém compra uma casa que foi financiada ou foi subsidiada com recurso público, a pessoa que compra fica a perder a casa. Certo? Que também nós somos muito pouco rigorosos em relação a isso. Eu vou tirar a casa de uma pessoa que comprou, porque o que acontece muitas vezes? Eu estou cansado de ver isso. Né? Você faz um conjunto habitacional para uma população que ganha 2 salários mínimos, certo? Altamente subsidiada, e aí vem uma família de 4 salários mínimos, mas que de repente recebeu aí um fundo de garantia, recebeu algum, né, ou juntou um dinheiro, etc. Essa população de 4, 5 salários mínimos compra, né, mesmo que seja em contrato de gaveta, compra a casa daquela população de renda mais baixa, porque ela tem alguma capacidade de compra. Certo? E aí ocupa aquele lugar. E como, né, você fala assim, bom, mas eu vou tirar uma pessoa de 4 salários mínimos, de 5 salários mínimos, que também é pobre, né, de uma casa que ela pagou. Então, nós somos muito, assim, talvez pouco rigorosos em relação a isso. Certo? Então, você não tira, consolida, isso vira uma prática, né, uma prática corrente, né, que está acontecendo. Né? Eu estou falando isso aqui, não estou falando do litoral, não, estou falando em geral. Em todo o Brasil. E como solucionar isso, Nabil? Olha, com controle, porque aí que está, aí nós vamos voltar àquela velha história, né? O que aconteceu nos últimos... As pessoas fazem contrato de gaveta, né? Com controle... Difícil, né? Pois é, mas nós temos que ter Estado, não tem jeito, tem certas políticas que exigem presença do Estado. Hoje ainda, a gente tem ainda, na educação e na saúde, nós ainda temos uma presença do Estado. Na habitação, nós não temos mais presença do Estado, é tudo terceirizado, certo? Então, por exemplo, eu tenho que voltar porque a minha experiência foi muito exemplar no período da Luiz Erundina. No governo da Luiz Erundina, a AB, que era o órgão que eu dirigia, tinha em cada subprefeitura uma supervisão regional de habitação, que tinham assistentes sociais, né, muita assistente social, arquitetos e engenheiros, que eram do corpo da prefeitura e que faziam acompanhamento, né, desses programas habitacionais, certo? Permanente. Então, conheciam as favelas, conheciam as demandas habitacionais daquela região, tá certo? E
E com isso, a gente poderia ter um maior acompanhamento do pós-ocupação, nós poderíamos ter, por exemplo, né, regras mais claras, ficando muito claro que quem comprasse uma unidade habitacional estava arriscado a perder essa unidade depois que comprou, tá certo? Né, quando você fala contratos de gaveta, mas se você tem um cadastro de quem foi atendido e das moradias que foram construídas para atender essa população, né, periodicamente a prefeitura deveria voltar nessa área e se tem uma família que não era aquela família com o perfil, né, da família que foi atendida, né, deveria se haver a reintegração de posse e retirar aquela família. Alguns vão falar assim, mas você está propondo remover famílias, etc. Mas veja, se a gente quiser ter uma política pública, né, uma política consequente, etc., nós temos que... Porque depois que você fizer isso umas 5, 6 vezes, certo? Ninguém mais faz negócio. Isso deixa de ser um negócio, e aí você garante que o valor de uso seja realmente respeitado. É o que a gente tem visto acontecer lá a gente está numa APA ali na região de Gonçalves. O limite de venda de terrenos é 20 mil metros quadrados, 2 hectares. Está todo mundo fazendo contrato e venda de compra e venda de gaveta de menos de 20 mil. Quer dizer, essa reserva está sendo infestada por imóveis em terrenos de 2, 3 mil metros. E não é para área de interesse social, é para turismo, na maioria das vezes. Como resolver? Quer dizer, se o Estado for lá e caçar o direito de construção dessas pessoas e derrubar uma meia dúzia de casa, acaba o negócio, ninguém mais arrisca. Agora, precisa fazer isso, né, Nabil? Estamos chegando ao final do programa aqui, eu queria deixar o Nabil usar uma mensagem final. Dri também está com... eu tenho aqui alguns superchats, o Luciano Zero. Informação relevante, o filtro de papel é o único que filtra a substância cancerígena do café. Olha só, não sabia, mas quando polui, já ouvi, né, gera muito resíduo, né? Eu já ouvi ao contrário, que tem que lavar com água quente, inclusive, o filtro de papel antes de usar para tirar substância cancerígena. Temos aí uma dúvida. Eu uso o de pano. Para gerar menos resíduos. Aí tem, né? Olha, essa questão que você levantou, só para aproveitar, né? É incrível como tem tantas interpretações científicas para o mesmo fenômeno, né? E essa mesma questão acontece nesse exemplo que você deu, Quer dizer, nós precisamos, por um lado, ser rigorosos, por outro lado, temos que ter uma legislação que ela seja uma legislação realista e efetiva. Né? Eu não sei se em Gonçalves precisa necessariamente ter uma única casa a cada 20 mil metros, tá certo? Né? Talvez se a gente tiver uma regra um pouco menos rigorosa, mas de preservação, né? Então esse equilíbrio que é o equilíbrio que precisa ser pensado. A mesma coisa com a área de risco, né? Nós temos que ser rigorosos, também não podemos ser tão rigorosos que eu vou gerar uma legião de sem-tetos por aí, né? Removendo e usando, né, esse argumento, que também às vezes acontece, usa esse argumento para provocar uma gentrificação e né? Então tenho lá um morro muito valioso, né, para o mercado imobiliário, eu vou tirar a população de baixa renda com argumento de risco, certo? Como aconteceu no Rio de Janeiro, né, em algumas áreas do Rio de Janeiro. Então, nós temos que saber equilibrar. Então, é a mesma questão do filtro aí, gera ou não gera, né? Mesma coisa. Então, eu acho que essa é a grande questão aí das políticas públicas. Elas precisam ter o equilíbrio para poder dar os resultados que a gente espera. Às vezes a legislação é obtusa também. Ela já não é uma legislação que ao invés de proteger, ela está criando o mercado paralelo, isso que é o pior cenário, né? Dri, eu sei que você tem compromisso aí. Tem a Luciana Gatti, muito obrigada pelo superchat. Precisamos de moratória de novos empreendimentos imobiliários na Costa Paulista. Precisamos resfriar a superfície, reflorestar já. Eu me despeço agradecendo a Luciana. Obrigada, Nabil. Eu volto amanhã e depois tem Fala Rovai ainda. Então, já vou deixar vocês. Um beijo. Nabil, teu recado final aí. Não, eu acho que o recado final é o seguinte. Eu acho que teve um lado positivo dessa tragédia, que foi a conscientização do problema, a articulação dos vários níveis governamentais, mas eu acho que as soluções
elas não podem ser soluções convencionais. E elas vão ter que tocar em alguns interesses econômicos, com turismo, interesses imobiliários, interesses fundiários, né? E então não basta só falar assim, vamos tirar os que estão em situação de mais risco e produzir mais não sei quantas mil casas em algum lugar, tá certo? Nós precisamos realmente ir mais a fundo para enfrentar essa questão, alertando que os eventos extremos vão continuar e vão ficar mais fortes. Eu acho que essa mensagem também precisa ficar clara para todos e vamos nos acostumar à necessidade de enfrentar o problema. Então, né, vamos, por exemplo, defender aí uma tributação para a gasolina e vamos reduzir a nossa circulação com recursos, a utilização de combustíveis fósseis, certo? Vamos andar mais a pé, mais de bicicleta, né? Vamos andar de transporte coletivo, né? Substituir o... Né? É isso que nós vamos fazer. E, claro, o governo tem que ir lá conter a desocupação da Amazônia, temos que mudar nossos hábitos alimentares. Tudo isso é fundamental para o médio e longo prazo. E para o curto prazo, política de adaptação das cidades às mudanças climáticas, que precisa enfrentar o problema fundiário urbano, né, de maneira mais contundente, reforma urbana para enfrentar o problema, né, esse problema que nós estamos vivendo. Obrigado, Robai. Valeu, Nabil, meu amigo, tudo de bom para ti, felicidades aí, vamos seguindo, viu? Beijos. Um abraço, um beijo. Tchau. Valeu.